Boa tarde. O Atlético venceu o Fluminense bem na última rodada. Havia feito uma excelente partida contra o Palmeiras, mesmo com uma equipe alternativa em São Paulo. Agora tem esse compromisso fora contra o Atlético do Paraná. Os atletas vieram ontem e quarta-feira aqui para dar coletiva e disseram que é importante a equipe continuar com esse bom desempenho fora de casa para brigar pelo título. É mais ou menos esse raciocínio seu também? Exatamente. O campeonato está apenas começando, né? Mas é muito importante pontuar. Então, é um momento que nós temos que dar uma continuidade nesses jogos, nesses bons jogos que nós fizemos, e ainda tem muita coisa pela frente. Mas o importante eu não gosto muito de fazer muitos planejamentos assim. Eu gosto de concentrar todas as forças no próximo objetivo, no próximo jogo, né? E é o que vai acontecer agora contra o Atlético. Levir, o Atlético tem a chance de terminar essa rodada na liderança, se vencer o Atlético lá em Curitiba, né? Considerando aí que estamos no início, a terceira rodada, a quarta, mas a gente tem condições de chegar na ponta. Eu acho que é a melhor coisa. Como é um campeonato de regularidade, os pontos não voltam mais, né? Pontos corridos. Então, é muito importante essa pontuação nesses momentos. Agora, os jogos, o grau de dificuldade, os jogos brasileiros são muito diferentes, né? Em alguns momentos você vai encontrar uma facilidade quando você não espera, e em alguns momentos vai ter alguma dificuldade quando pensa que vai ganhar. Então, é isso. Acho que a ideia é essa, é atacar os 3 próximos pontos. Levir, você costumeiramente, nesta quarta passagem aqui do Atlético, sempre montou equipes mais ofensivas, vamos dizer assim. Terminou 2014 bastante elogiado com o título da Copa do Brasil. E agora a gente observa esse time com apenas o Rafael Carioca como volante de ofício. Jogar de forma mais ofensiva, um futebol mais vistoso, você prefere correr esse risco do que armar um time que seja um pouco retrancado, vamos dizer assim? Eu prefiro correr esse risco. Mas eu não acho que isso é exatamente o futebol. Para mim, eu gosto de um time que saiba jogar. Bom, mas um time, para ser vencedor, ele tem que fazer as duas coisas bem feitas. Ele tem que marcar bem e tem que defender bem. É raro um time que só ataca e tem uma boa equipe. É o caso, por exemplo, do Barcelona, que você vê com níveis altíssimos de aproveitamento no ataque, mas acontece que a marcação deles é muito boa também. Então, eles marcam ofensivamente. Então, mas não dá para comparar, porque nenhuma equipe se prepara como essas equipes, Real Madrid e Barcelona, por exemplo, que são seleções mundiais. Agora, dá para a gente preparar um time ofensivo, desde que os jogadores entendam que o valor do ataque é o mesmo da defesa, praticamente, né? Porque são as duas situações do jogo. Levi, você disse que quer dar um pouco mais de entrosamento, quer usar esse time. Por isso, quem sabe, deu certo contra o Fluminense, foi o time que você montou para essa semana, dar entrosamento, dar ritmo para o time ficar mais entrosado no campeonato? Eu acho isso. Na verdade, nós não temos um time entrosado completamente. A gente vem do ano passado já com uma base, mas não assim um time consolidado, uma coisa assim. E ainda mais com algumas mudanças, né, no início com as contusões. Eu não afirmo que o time está... É isso, é só manter o time. E a utilização de 3 jogadores, pelo menos durante o jogo, é quase que inevitável. Então, é justamente para isso, para dar condição para todo mundo, equilibrar a parte física. Mas não adianta também você fazer muitas trocas sem ter entrosamento. Então, é isso, a gente está procurando as duas coisas ao mesmo tempo. Oliveira, aproveitando o gancho da resposta anterior que você me deu, você falou que os jogadores eles têm que compreender que atacar e defender eles têm a mesma importância. Você acredita que agora os jogadores eles estão aprendendo essa filosofia mais com você, com apenas o Rafael Carioca de volante? Vocês acham que eles estão assimilando mais com relação, se fosse uma outra estrutura tática? Eu acho. Não, eu não afirmo assim categoricamente, não, o time está maravilhoso, né? Mas nós temos essa consciência, sim. Vocês podem observar os laterais, os laterais ofensivos que nós temos, né?
Eles vêm na marcação, o Luan está participando da marcação muito forte também, o Dátulo a mesma coisa. Então, você vê, o Prato é um jogador que neutraliza muitas jogadas. Então, eu acho que sim, está vendo esse empenho. Não vou te dizer que está um equilíbrio assim, maravilhoso, né? Mas nós estamos indo no caminho certo. E se nós repetirmos essas atitudes, essas formações, aí sim teremos um time consistente para conquistar o título. Levi, o adversário desse domingo, você foi treinador dele em 2004 e por pouco não ganhou o Campeonato Brasileiro, esse campeonato de pontos corridos. O que o Levi de hoje teria feito diferente naquela época, que não teria perdido aquele campeonato, e o que dá para trazer de ensinamento mais para frente aí? Olha, absolutamente nada. É claro, vendo o que aconteceu, é claro que poderia ter tomado uma outra atitude, mas não adianta, aquilo tinha que ser naquele momento. Nós tivemos uma participação, talvez a melhor da história do Atlético. O Atlético já foi campeão, né? Já foi campeão brasileiro, mas eu acho que a melhor participação foi essa. Nós tivemos um recorde, se não me engano, de 18 jogos sem derrota, uma coisa assim, no Brasileiro. E o Washington fez 34 gols, foi o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, né? Com 34 gols. E revelamos 3 jogadores que se chamam Dagoberto, Fernandinho e o Jadson. Então, nós formamos um time assim, que nasceu, os meninos encaixaram com os jogadores mais experientes e ficamos por pouco. Acho que merecidamente até nós ficaríamos com o título. Mas nós vacilamos num jogo que vencíamos por 3-0 e empatamos por 3-3 e na sequência deu mais 2 ou 3 coisas negativas assim com o time. Então deixamos escapar assim, mas foi realmente uma temporada muito legal. Levi, Não é que eu escrevi no livro sobre esse capítulo, eu estou com ele gravado. É aquele nó, né? Aquele nó que fica, que podia ter sido um pouquinho melhor. Mas mas eu levo em consideração que foi um grande trabalho, então isso que é bom. Não é só ter alguns profissionais, eles têm 1 ou 2 trabalhos, 3 conquistas. E na maioria dos trabalhos não são bons. Eu acho que para você avaliar um técnico, você tem que ver o que aconteceu na carreira dele. Então, aquela história. Eu subi e fui campeão com a Inter de Limeira. Internacional de Limeira. Aí, nós somos semifinalistas da Libertadores da América com o Criciúma. Então, são trabalhos assim que que as pessoas não dão valor muito, mas, para mim... Tá? Para mim é por aí que vale. É o caso, por exemplo, esse ano, o Condé foi finalista do Campeonato Mineiro invicto. Ele só perdeu uma partida. Então, sabe, esse tipo de trabalho é que vai credenciando. Eu penso dessa maneira. Mas aqui no Brasil só vale o campeão, né? Então, a gente tem que lutar para vencer de qualquer forma. De qualquer forma, não. Mas se você não vencer, você está fora. Levi, você já falou das dificuldades de atuar fora de casa, mas eu queria que você entrasse num escopo ainda menor de atuar no sul do país, você até que é de lá, contra equipes tanto do Paraná, não só do Paraná, mas também do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. É algo específico lá do sul ou você acha que é um pouco diferente? Tem alguma coisa diferente. As equipes do sul do país jogam com mais força física. É claro que isso tem muito a ver também com a temperatura, clima. A gente tem jogos no inverno e lá, em Curitiba principalmente, beira o 0, abaixo de 0 às vezes. Então é um ritmo naturalmente assim mais forte. A outra coisa que eu entendo, que eu penso que é a própria formação do povo. É um povo tem muitos europeus, então já vem uma cultura, né? Já vem uma cultura um pouco diferente, trabalha com mais força. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem uma proximidade muito grande com a Argentina. Então, a gente traz algumas coisas assim diferentes. O Brasil é muito grande, né? Então a gente tem algumas diferenças assim, consistentes, né, com relação às regiões. Por exemplo, o Nordeste do Brasil, né? A coisa mais do Rio para cima, a coisa mais técnica, mais cadenciada, e no Sul o tempo é mais curto para você jogar.
Leviro, o Dátulo saiu do treino reclamando de um pisão no pé. Se ele não puder jogar no domingo, você acha que o Guilherme já poderia começar essa partida? Você prefere deixar o Guilherme no banco, começar com o Giovanni Augusto? Não, o Guilherme para essa partida não. Para outra, talvez. Acho que a próxima, sim. Mas eu vi o tornozelo do Dátulo, eu pensei que era uma torção, mas foi só um corte de 9 centímetros, tranquilo, para o jogo, não vai ter problema nenhum. Levi, o que você costuma dizer na preleção dos jogos do Campeonato Brasileiro que faz com que a equipe entre com uma pegada semelhante à de situações decisivas como na Libertadores e Copa do Brasil? Eu não costumo dizer muito o que eu falo nas palestras, né, porque a gente tem muita bobagem que eu falo também, muita brincadeira com eles, mas algumas coisas sérias, né? Entre elas, essa é uma das dificuldades que nós temos aqui, é você deixar o time motivado para as várias competições. Então, você sai do Campeonato Mineiro e tem um jogo decisivo da Libertadores. Então, é uma situação assim que é realmente difícil, porque ela é também cultural, né? Nós aqui nos preparamos para os grandes bailes, né? E as festinhas de bairro, a gente fica meio, né, desanima um pouquinho. Então, é uma coisa natural também e é um dos trabalhos, né, que o técnico tem, manter o time motivado para as várias competições que a gente disputa. Levi, lá em Curitiba, que é a sua cidade, você tem 2 restaurantes. Vai ser possível levar o pessoal para jantar em algum lá? E se for, quem que vai pagar a conta? Olha, já está autorizado, inclusive, a minha mulher, que é administrativa, os que torcem para o Atlético, que trabalham, terão um desconto de 3%, que, na verdade, eu tinha proposto para ela, né, eu tinha proposto 2%, mas ela, como... Eu falei, não, Lívia, você vai trazer o pessoal aqui, a gente vai abrir mão, 3% está ok. Então, estão todos convidados, com esse desconto todo, vai ser um prazer. E o restaurante foi considerado a melhor comida mineira do Brasil. Que mentira. O restaurante foi considerado pela minha família e pelos meus amigos. É isso. E tem o japonês ainda, né? Vocês podem escolher. Quem gosta de comida oriental está lá também.